Bom, agora podemos iniciar, eu acredito, né? Tá, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Cláudio. Estamos em mais uma quinta-feira educativa aqui na Lune. Hoje, para continuar falando sobre retenções na fonte, como a gente sempre avisa, né? Todas as terças e quintas-feiras são os dias educativos aqui na nossa empresa. E onde nas quintas, aqui pelo perfil da Lune Contabilidade, a gente costuma abordar os temas mais técnicos, como é o caso de retenções na fonte que a gente vai comentar hoje. Já nas terças-feiras, a gente faz as lives no perfil da Empresa Contábil de Excelência, que é onde a gente aborda os temas sobre gestão empresarial. Estamos abordando o primeiro dos 5 pilares sobre como ter uma empresa contábil de excelência, que é Código de Cultura e Estratégias. Então, na próxima terça-feira, já pode anotar aí que a gente vai aparecer às 5 horas, às 17 horas. Hoje a gente está de horário novo, né? Às 18h30. Estamos fazendo alguns testes, né? Ver qual é melhor para o nosso público. E aí, a partir do que vocês comentarem, derem o feedback, a gente vai alinhando. Lembrando que ao final da live, hoje a gente tem um sorteio. Os papeizinhos já estão prontos. A gente vai sortear um e-book sobre o tema que a gente está abordando, né, que é retenções na fonte. E para isso, a gente trouxe mais uma vez, né, o CEO da Lune Assessoria Contábil, que é o senhor Luiz Geraldo. Bom, Luiz, gostaria que o senhor se apresentasse aí para o público, desse uma boa noite. Tá, perfeito, Cláudio. Obrigado aí pela introdução, né? Boa noite a todos os colegas que estão presentes aqui para participar conosco. Vou fazer uma apresentação rápida, né? Meu nome é Luiz Geraldo Alves Cunha. Eu vou completar agora, dia 1º de agosto, 40 anos na contabilidade. Completei dia 16 de abril, 38 em empresa contábil, em uma única empresa contábil, inclusive. E a Lune Assessoria Contábil vai completar agora, dia 1º de julho, 25 anos de atividade. Eu também fui professor do SESCOM por 12 anos, aqui em São Paulo. Fui professor do Sindiconte, Sindicato dos Contabilistas, né, por 8 anos e meio. E atualmente eu sou contador e palestrante do Sindicato dos Lojistas aqui de São Paulo. Minha formação é técnica e superior em contabilidade. Fiz pós-graduação em Direito Tributário. Fiz pós-graduação também em IFRS. E de uns anos para cá, eu tenho me dedicado bastante a imersões empresariais, né? Processos de mentorias. E eu completei 450 horas de treinamento e mentorias sobre gestão estratégica de empresa. Todo esse conhecimento, né, em processo de mentoria, eu apliquei na Lune, Assessoria Contábil, e nós tivemos um crescimento aí exponencial, né? Crescimento de 100%, 130%, né? Perdão. E aí eu juntei tudo, né, essa vivência que eu tenho na área contábil, inclusive em empresa de contabilidade, somei com mais esse aprendizado, né, essa parte acadêmica, né, experiência em sala de aula e esse conhecimento que eu adquiri nas mentorias, e eu montei um trabalho chamado Empresa Contábil de Excelência, né? A gente chama, na verdade é um processo de mentoria, né, que a gente chama de transformando contadores em empresários contábeis de excelência. E eu faço isso com bastante confiança, bastante segurança, né, e bastante alegria também, porque tudo que eu aprendi e apliquei na Lune. Hoje a Lune tem alguns requisitos, né, que eu a classifico como uma empresa contábil de excelência. É uma empresa gerenciável, é uma empresa previsível e é uma empresa lucrativa, né? Então, nesse processo, a gente trabalha 5 pilares, essencialmente, que é, né, a cultura da empresa e estratégias, equipe, como montar uma equipe comprometida, né, uma equipe de alta performance, a parte comercial, né, a gente trata também, a gente trata dos processos e também
da parte administrativa e financeira, né? Nós temos que falar desse tema às terças-feiras, né? Também em live, como o Cláudio comunicou e informou, e a gente inicia às 17 horas, né, para falar sobre todo esse processo, esse trabalho, né? E a gente tem feito as quintas-feiras, né, aqui para eu matar um pouquinho a saudade das salas de aula, que eu parei com as aulas em 2020, né, a gente tem feito as lives para falar sobre matéria técnica, né, e nós estamos falando das retenções à fonte. Especificamente hoje a gente vai falar das retenções à fonte das contribuições federais, do PIS, da COFINS e da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né. Então é isso, né? Já agradeci a todos que estão, né, presentes aí com a gente. Fique à vontade, se quiserem interagir, fazer alguma pergunta, tá? Fico bastante à vontade. Perfeito, Luiz. Lembrando, mais uma vez, que ao final da live a gente vai sortear o nome, né, que está concorrendo ao e-book de retenções na fonte. Então vamos dar início, né, sobre o tema. Gostaria de saber qual que é o objetivo dessa nossa live e o que é, de fato, a retenção de contribuições federais. Então, Cláudio, o objetivo é, dentro do tempo que nós temos, né, levar o máximo de conhecimento com relação à legislação que normatiza a sistemática das retenções da fonte, né, e com o propósito de que os colegas, né, tomem conhecimento, adquiram conhecimento, para que eles evitem 3 situações no dia a dia de trabalho deles. A primeira situação é a não retenção quando a mesma é devida. Vamos supor, o tomador tem que reter as contribuições do prestador de serviço. Ele é obrigado a fazer essa retenção, só que ele não retém. Então, para evitar essa situação. Uma outra situação é a retenção indevida, né? Eventualmente é um serviço, né, em que não é devida a retenção, e o tomador vai pagar pelo serviço, e ele paga e faz a retenção na fonte, tá? Então isso vai dar problema também, então a ideia é que se evite, né, essa situação. E, por fim, a retenção e o não recolhimento. O tomador às vezes retém o imposto de renda, retém as contribuições federais do prestador de serviço, e ele não recolhe, ele não repassa, né, para os cofres públicos, tá? Isso caracteriza o quê? Caracteriza, né, uma apropriação indébita. Isso é crime, né? Tá? É crime. E, então, no final das contas, o grande objetivo é isso, evitar que as empresas incorram, né, em crime, tá? Em razão da apropriação indébita de numerários do prestador de serviço, tá? Nós temos numa prestação de serviço o prestador e o tomador do serviço, né? Então o prestador executou o serviço, emite uma nota fiscal contra o tomador, e o tomador, ao pagar essa nota fiscal, ele faz o quê? Ele retém, né, os tributos, né, que por lei ele tem a obrigação de reter, e ele mesmo repassa, né, recolhe, né, para o governo, seja um governo estadual, municipal, né, ou federal. Perfeito? No caso aqui específico, federal. Tá? Agora, olha só, o prestador, ele continua sendo, né, o contribuinte, porque foi ele quem prestou o serviço, né? E o tomador, ele não é contribuinte do tributo incidente sobre essa prestação de serviço. Mas, né, se a legislação instituiu ele como responsável tributário, ele tem que recolher esse tributo. Porém, ele só é o responsável tributário. Ele não é, né, o contribuinte desse imposto. Então, ele tem que reter, quando ele paga pelo serviço, ele paga o valor líquido do serviço, né? Ele retém as contribuições, né? Depois ele recolhe as contribuições, no final das contas, né, ele acabou pagando o valor total, somando o valor líquido da nota fiscal mais o valor dos tributos. Tá? Entendi. Luiz, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que o tomador de serviço ele tem que descontar o valor das contribuições federais do prestador de serviço. Mas e se ele Perfeito. não descontar, né, se não reter? Se ele não descontar, então,
Aí vai ter vários problemas, né? E a gente pode destacar aqui os 3 principais e que eu entendo, na minha modesta opinião, ser os 3 maiores problemas. Primeiro, se a legislação determina, né, ou determinou o tomador como responsável tributário, né, uma vez que ele paga o serviço pelo valor bruto e ele não faz a retenção, né, o não fazer a retenção não desobriga ele do recolhimento desse tributo. Agora, olha só, o tomador não reteve, ele continua sendo responsável por recolher o tributo, como se retido fosse. Porém, ele pagou o valor bruto do serviço, né, ao prestador. Ele vai ter que recolher esse tributo com recurso próprio, com dinheiro do bolso, né? E depois pedir uma devolução para o prestador de serviço. Tá? Então, esse é um problema. O fato do tomador não reter, quando ele é obrigado a reter, né, não o exime da responsabilidade do recolhimento do tributo. Perfeito? Outra situação, né? Olha que interessante, a retenção na fonte é para resguardar o direito do governo de receber o tributo, né? No caso aqui, contribuição. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor que o tomador não reteve as contribuições e nem o imposto de renda. Mas o prestador de serviço recolheu na totalidade esses tributos. Então, o tributo não é devido mais, né, para a Receita Federal. Perfeito? Porém, se a Receita Federal observar essa falha, que foi o tomador não reter os tributos, né, o tributo não vai ser cobrado do tomador, porque o prestador já recolheu. Porém, a Receita pode impor uma multa, uma penalidade administrativa, uma multa, né, por conta do tomador não ter cumprido com uma obrigação, né, de reter e recolher o tributo. Tá? Outro problema que pode ter, na verdade, a responsabilidade, né, da retenção é do tomador. Retenção e recolhimento. Agora, também são responsáveis solidários, né, junto com a empresa, os acionistas controladores, os diretores, os gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, numa SA, por exemplo, se ela é tomadora do serviço, ela não retém os tributos, né, a responsabilidade se estende, né, aos acionistas controladores, aos diretores, aos gerentes. Né? Então, tem aqui alguns aspectos, né, negativos, desfavoráveis, né, com relação à não retenção quando a mesma é devida. E tem mais uma agravante, né? Vamos supor, o tomador tem que fazer retenção das contribuições. Ele não retém. Ele paga para o prestador o valor bruto da prestação de serviço. Perfeito? A Receita não sabe dessa informação, né? A Receita não sabe que o tomador deixou de reter. Então ela entende que o valor bruto do serviço, né, é o valor líquido. Então vamos supor, 100 mil reais de prestação de serviço, né? O tomador teria que reter ali o IR e as contribuições. Ele não retém. Se ele tivesse feito a retenção, ele iria pagar o valor líquido de R$ 93.850 e recolheria R$ 6.150 para a Receita Federal. Só que ele pagou o valor bruto, pagou 100 mil reais. A Receita vai entender que o valor bruto da prestação de serviço, né, foi de R$ 106.553, sendo que descontando os 6,15%, né, vai dar os 100 mil reais. Então, o tomador prejudica-se, né, bastante o prestador de serviço, porque a Receita vai cobrar diferenças dos tributos, né, do prestador de serviço. Vai falar, ó, prestador, o seu serviço não foi de 100 mil reais, o seu serviço no total foi R$ 106.553, tá? Então, você me deve uma diferença de tributos, né? Vamos colocar aí no lucro presumido, 16%, né? Vai dar uma diferença aí razoável, significativa. Né?
E depois mancha a relação, né? Uma relação de parceria, prestador-tomador de serviço. Se o tomador de serviço prejudica o prestador de serviço, se for um bom prestador de serviço, o tomador corre o risco de perder esse grande parceiro que ele tem, né? Nos negócios aí da empresa. Então, esses são os 3 pontos, Cláudio, mais graves, né? Para o tomador, quando ele não faz a retenção, né? No momento que ele é obrigado a fazer a retenção. Tá? Uhum. E, Luiz, quais são os serviços que estão sujeitos à retenção? Na verdade, nós temos uma instrução normativa 459. Essa instrução normativa ela é curtinha, tem lá uma página e meia, mais ou menos, 2 páginas, né? E ela sofreu algumas alterações, tá? E ali consta os serviços, né? Que são sujeitos à retenção na fonte. Então, são serviços de profissão regulamentada, são aqueles mesmos serviços, né? Em que incide também a retenção do imposto de renda, aqueles serviços técnicos, né? Profissão que tem conselho de classe. Quando não tem conselho de classe, né? Ali entre os 40 serviços, no mínimo é um serviço técnico, que exige know-how, habilidade técnica para executar o serviço. Né? Então são 40 serviços. Depois nós temos, né? Limpeza, conservação ou zeladoria de imóveis. Nós temos manutenção e conservação de bens móveis e imóveis, exceto o conserto. Aqui é manutenção preventiva, né? Se for manutenção corretiva, conserto, não tem retenção, tá? Depois nós temos serviço de segurança e vigilância, locação de mão de obra, né? Serviço de transporte de valores. O transporte de valor, a Receita entende que é mais um serviço de segurança do que transporte propriamente, né? Inclusive é feito com carro forte. Então, a Receita entende que tem, né? Determina que tem retenção na fonte, tá? Os serviços prestados por cooperativas de trabalho, né? E serviços de factoring, né? Importante destacar aqui na factoring, no serviço de factoring, a retenção vai se, né, dar-se-á apenas sobre o serviço efetivamente cobrado na operação do factoring, tá? O ad valorem, né? O ad valorem, tá? O valor do fomento, né? O valor do deságio não tem, né? Aí a retenção na fonte do imposto de renda, tá? Porque não é serviço, né? É um ganho financeiro que a factoring tem. Tá? Então, basicamente, Cláudio, de uma forma sucinta aqui, são esses os serviços, né? Passíveis, não, obrigados, né? À retenção das contribuições, do PIS, da COFINS e da CSLL. Né? Luiz, e outra questão importante, né? Em que momento fazer a retenção? E também, existe um valor mínimo para que seja retido? O Cláudio, que tem uma grande diferença, né, comparada com o IR, porém a gente não vai fazer essa comparação total hoje, porque o tempo não permite, a gente vai fazer numa próxima live, né? A retenção do IR ocorre, né, quando da emissão da nota, tá? Da nota fiscal. Agora, das contribuições é quando do pagamento. Então, a nota fiscal foi emitida no mês de abril, né? O vencimento dessa nota fiscal foi em maio. Só que o tomador não pagou essa nota fiscal ao prestador de serviço no mês de maio. Ele pagou em junho. Então, o fato gerador para retenção vai ser o mês de junho. Tá? Então, é quando do pagamento. E se essa nota não for paga? Né? Se a nota não for paga, jamais vai ter, né, a retenção das contribuições. Tá? Já o IR é quando emite a nota fiscal. Tá? E o valor mínimo é R$10, né? Então até R$10 redondo não vai ter retenção. Tá? Acima de R$10 já passa a ter retenção na fonte. Vamos supor, eu tenho uma prestação de serviço, eu aplico o percentual de retenção, né? Se o resultado for até R$10, dispensa a retenção. Acima de R$10,01 já vai ter a retenção na fonte. Legal, Luiz. E quais tomadores de serviços devem fazer essa retenção na fonte?
a retenção das contribuições, ela tem uma abrangência maior, eu comento, né? Tanto no tocante aos serviços, quanto de tomadores de serviços, né? Então, as pessoas jurídicas de direito privado, então qualquer empresa, né, que tomar um serviço sujeita a retenção na fonte, essa empresa terá que fazer retenção na fonte, tá? Tem poucas exceções, né? As associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos, né? SESC, SENAI, SEBRAE, etc. A sociedade simples, né? Inclusive as cooperativas. Quando falo sociedade simples, né? Sociedade simples no aspecto jurídico, não no aspecto tributário, né? É uma sociedade de advogados, sociedade de médicos, de contadores, né? Então eles fazem também retenção na fonte. Fundações de direito privado, os condomínios também tem que fazer retenção na fonte. Já para o IR, o condomínio não retém o imposto de renda, né, dos prestadores de serviço. Agora as contribuições ele retém. Por imposto de renda, ele vai reter só de trabalho seletista. Se o condomínio contratar um prestador de serviço, pessoa jurídica, ou um prestador de serviço autônomo, né, o condomínio não retém imposto de renda, só da CLT. Tá? Entidades sem fins lucrativos e partidos políticos. Tá? Então, todas, né, essas empresas, associações, entidades, tá, têm que reter as contribuições federais. O PIS, a COFINS e a CSLL. Agora, tem 3 situações de não retenção, né? E aqui tem uma delas que, normalmente, né, os colegas não observam, tá? Órgão público não retém as contribuições, né, federais, porém, órgão público não retém as contribuições federais obedecendo a IN 459. Por quê? Porque já tem uma instrução normativa específica, própria, né, que institui a retenção de órgão público. Como o órgão público vai fazer a retenção? Então, se já tem uma legislação própria específica, né, tá, para que os órgãos públicos façam a retenção das contribuições, esses órgãos públicos, né, ficam dispensados de reter, obedecendo às regras da IN 459. Perfeito? Essa situação agora que eu vou comentar é uma situação que existe e eu observei, né, ao longo de todos os anos ministrando treinamento no SESCOM, no Sindiconte, que poucas empresas percebem, né? As empresas, né, tomadoras de serviços, optante pelo Simples Nacional, elas estão desobrigadas de reter, né, as contribuições federais. Vamos supor, o prestador de serviço está sujeito, né, à retenção das contribuições. Ele tem que sofrer as retenções, a legislação assim determina. Porém, se o tomador do serviço for tributado pelo lucro presumido e pelo lucro real, ele vai fazer retenção na fonte. Agora, se o tomador de serviço for optante pelo Simples Nacional, né, é dispensada a retenção na fonte. Tá? Ou seja, o prestador de serviço vai acabar não sofrendo a retenção na fonte, né, porém, né, isso, né, em função do tomador estar desobrigado. O serviço está sujeito, mas o tomador que está desobrigado. Tá? E a gente vê no dia a dia que poucas empresas observam isso, né? Por quê? Às vezes o prestador de serviço ele é displicente. Quando ele vai emitir a nota fiscal dele, ele não observa, ele não procura saber qual o regime tributário, né, do cliente dele, do tomador de serviço dele. Então ele emite a nota fiscal dele, prestador, com destaque do IR e das contribuições. O tomador faz o quê? O tomador é induzido ao erro, né? Então, já que o prestador de serviço destacou na nota fiscal, o tomador vai lá e retém.
mas essa retenção ela é desobrigada. Tá? E sempre nas salas de aula os colegas perguntavam, né, Luiz, e como a gente faz nesse momento, né? E eu dizia sempre, né, o tomador, ele obedece à legislação, ele não obedece à nota fiscal do prestador, perfeito? Então, se o serviço, né, está sujeito, está obrigado à retenção na fonte, e o prestador não destaca na nota, o tomador tem que reter. Agora, o contrário também. É um serviço desobrigado da retenção na fonte. Porém, o prestador, por um equívoco, por engano, ele destacou na nota fiscal. Não tem problema. O tomador, ele não obedece o prestador. O tomador não obedece nota fiscal. O tomador obedece o quê? Obedece à legislação. Então, se a legislação determina a retenção, o tomador faz. Se a legislação não obriga a retenção, o tomador não faz a retenção. Tá? Perfeito, Luiz. A gente está quase chegando no horário que o pessoal está ansioso aqui, que é do sorteio do e-book, né? Uhum. Mas eu gostaria de comentar, né? Eu sei que o assunto é grande, né? É extenso. Provavelmente a gente vai fazer mais algumas lives abordando esse tema ainda, né? Porém, para hoje, tem algum ponto que o senhor gostaria de acrescentar? Mais alguma questão que você acha que para hoje é importante o pessoal saber? Ô Cláudio, tem sim, tá? Algumas observações que eu acho interessante, né? De cooperativa, né? Quando serviço prestado, né? Por cooperativas, a retenção dar-se-á apenas do PIS e da COFINS. Né? A CSL, né? CSLL, o tomador não retém. Por quê? Todo o valor retido, o prestador depois, né? Ele vai se compensar. Agora, a cooperativa, ela não tem caráter lucrativo. Se ela não tem um caráter lucrativo, propósito lucrativo, ela não deve a CSLL, que é uma contribuição social sobre o lucro líquido. Se ela não deve, ela não pode ser retida pela CSLL. Ou seja, ela vai ser retida apenas, né, do PIS e da COFINS. Tá? É importante também, tá? A gente sempre falava com bastante ênfase, né? Para que o fato gerador para a retenção das contribuições é o pagamento do serviço prestado. Perfeito? Porém, os valores retidos serão compensados, né, pelo prestador de serviço. Serão compensados com o valor, né, que de fato o prestador de serviço apurar como devido. Né? A retenção na fonte é a mera antecipação do imposto eventualmente devido, perfeito? Então, o tomador retém, o prestador depois calcula o quanto ele deve, do que ele deve, ele vê, né, quanto foi retido dele, deduz o retido e paga a diferença, perfeito? Então, nós temos que observar que o fato gerador para a retenção das contribuições é o regime de caixa, né? É regime de caixa, é pagamento. Então, quando dá compensação, tá, o prestador de serviço tem que se ater a isso também. Né? E às vezes o que acontece, né? O prestador de serviço, sendo lucro presumido, ele pode optar, né, pela tributação, né, pelo regime de caixa ou competência. Então, quando ele opta pela tributação com base no regime de competência, olha que interessante, né? Ele vai calcular quanto ele deve pela competência da nota, pela competência do serviço, perfeito? Data de emissão da nota. E ele vai se compensar do que foi retido dele pelo regime de caixa. Então, aquele serviço prestado, né, ele prestou em abril e recebeu em maio, ele vai ter que tributar no mês de abril, recolher o imposto integral e o imposto, né, a contribuição, né, imposto não, contribuição. E a contribuição, né, as contribuições que foram retidas desse serviço do mês de abril, né, essa retenção ocorreu quando? Em maio. Então ele vai poder compensar essas contribuições apenas no mês de maio.
Então, o prestador de serviço ele fica correndo atrás, né, da retenção. Ele fica um mês atrasado para poder fazer essa compensação. Tá? Então, o ideal é tributar o lucro presumido pelo regime de caixa, né? Porque aí fecha. Se ele vai tributar pelo regime de caixa, ele tributa quando ele receber o serviço. E quando ele receber esse serviço, vai ter retenção, ele apura o devido, com o peso que foi retido e paga a diferença. Né? Então é importante ficar bastante atento, né, com a questão aqui do regime de caixa, tá, para compensação, né, das contribuições retidas. Tá? E mais um detalhe é que eventualmente o serviço está sujeito à retenção, tanto do IR quanto das contribuições. Porém, se o prestador de serviço for optante pelo Simples Nacional, tá, aí não é devida a retenção. Não pelo serviço, mas sim pelo regime tributário do prestador de serviço. Agora, o tomador não tem que adivinhar nenhuma condição diferenciada do prestador de serviço. Né? O que o prestador de serviço tem que fazer? Tem que informar na nota fiscal, né? Colocar lá, empresa optando pelo Simples Nacional, portanto, desobrigada da retenção, né? Do IR, conforme artigo 1º IN 765, e também dispensada a retenção das contribuições, né? Conforme, né, artigo 3º, inciso 2 da IN 459. Agora, olha só que interessante, né? O prestador informou na nota fiscal, porque é obrigação dele, perfeito? E o tomador vai se dar por satisfeito com essa menção na nota fiscal? Também não. Por quê? Porque, eventualmente, o prestador tenha sido optando pelo Simples Nacional. De repente, ele foi desenquadrado do Simples Nacional. E nem ele está sabendo. Né? Então, o que o tomador tem que fazer, mesmo constando na nota fiscal, né, que o prestador é do Simples Nacional, o tomador de serviço tem que consultar no portal do Simples Nacional, para ver se de fato aquele prestador era e continua sendo Simples Nacional. Se era, continua, não retém. Se era, não é mais, faz a retenção. Tá? Então, acho que é importante também ter contrato de prestação de serviço. Né? É muito comum o prestador ser displicente, emitir a nota, às vezes, sem destaque dos valores a serem retidos, até para provocar, eventualmente, uma confusão para o tomador, para que ele não retenha. Né? Então é bom ter um contrato de prestação de serviço que normatiza a sistemática da retenção na fonte, né? Tá? De maneira que obrigue o prestador a emitir a nota fiscal de forma correta, né? E não de forma aleatória ali, sem destaque dos valores, né, que o tomador tem que fazer a retenção. Né? Perfeito, Luiz. Bom, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar? Não, nós vamos fazer mais 2 lives, né, sobre esse tema. Uma live vai ser um apanhado geral, tanto do IR quanto das contribuições, de aspectos importantes, né, que não deu para a gente comentar por conta do tempo. Né? E a última live vai ser um quadro comparativo, né? 10, 12 situações comparando como proceder para reter o IR e como proceder para reter as contribuições federais. Né? Então, né, de explanação por hoje é isso. Né? Perfeito. Bom, a gente já está com os papéis aqui, com os nomes dos participantes do sorteio. Como a gente prometeu, a gente vai sortear um e-book referente ao tema, né? Retenções da fonte, feito pelo próprio Luiz Geraldo. É isso, Luiz? Conta um pouquinho sobre o e-book para a gente. Nossa, eu sempre fui encantado, né, por retenção na fonte. E comecei a dar aula, depois me aprofundei bastante. Comecei a dar aula na Contimatic, depois fui para o Sescom, para o Sindiconte, né? E nunca mais, né, parei, né, de falar de retenção na fonte, né? Às vezes no mês a gente falava 4 vezes, né, sobre retenção na fonte, 4 cursos, né? E aí eu fiz o e-book, né, para a gente mandar para os nossos clientes, né? E a gente vai, né, aí hoje, né, o Cláudio teve essa ideia de sortear, né, o e-book né, entre os participantes, né, aqui da nossa live. Então pode mandar ver, Cláudio. Isso aí, lembrando que
Caso você não ganhe o e-book, ele está disponível no site do Eduz. Ou você pode entrar no link da nossa bio, que tem lá também o link disponível, não só para esse e-book, mas também o de manual de lançamentos contábeis, também feito pelo Sr. Luiz Geraldo. Bom, chega de enrolar o pessoal, né? Vamos tirar o nome aqui já. E aí a gente entra em contato com essa pessoa. O e-book vai para Daiane dos Santos. Nome igual da ginasta, né? Daiane dos Santos, a gente vai entrar em contato com ela para a gente disponibilizar esse e-book. Perfeito, Luiz? É a Daiane da Lune? Não, é uma outra Daiane. Parece bastante o nome, né? É. Mas eu até sabia que não era, foi só uma pergunta, né? Se fosse uma colaboradora nossa, iam pensar que é marmelada, né? Né? Aí não serve, né? Não pode, né? Porque os nossos colaboradores já têm acesso ao e-book, né? Isso aí. Bom, por hoje é só então, né, Luiz? Gostaria de agradecer a todo mundo que entrou, interagiu com a gente, parabenizar a Daiane dos Santos aqui pela conquista, né, do sorteio. E então, na próxima terça-feira, a gente se encontra no perfil da Empresa Contábil de Excelência para voltar a falar sobre temas mais de gestão empresarial. Luiz, gostaria de agradecer a sua apresentação, desejar uma ótima noite e até a próxima terça, então. Tá, obrigado, Cláudio, né? Obrigado por você estar presente aqui com a gente também, tá? Agradecer aos colegas que participaram, né? E convidar para as próximas lives, né? Se alguém é dono ou gestor de empresa contábil, a gente, longe, né, não sou melhor do que ninguém, não tenho essa pretensão, mas eu tenho aí 38 anos, né, lidando num único escritório contábil, o que eu intitulo de empresa contábil, não escritório contábil, e deu para adquirir bastante conhecimento, né, e a gente passa nessas lives de terças-feiras parte desse conhecimento, até conhecimento que a gente aplicou no nosso dia a dia, aqui na nossa empresa, e a gente tem visto bastante resultado positivo, né. Então, convidar os colegas aí para participar. E na quinta-feira, né, matéria técnica, né. Então, obrigado a todos, boa noite, né, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, boa noite.